Pessoal, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o nosso novo caiaque que acabou de chegar, o Barracuda Evolution. Vou mostrar aí para vocês aqui os detalhes deles, né? Eu vou falar para vocês o tempo que demorou para chegar, falar algumas coisas que a gente já observou aqui em relação ao caiaque, só de abrir, tá? Eu espero que vocês gostem, eu particularmente gostei. Eu esperava até um pouco mais, vendo os vídeos eu achava que ele era até um pouco mais bonito, mas eu gostei. Então vamos lá, vamos começar mostrando aqui para vocês. A primeira coisa que eu notei aqui de diferença em relação a que eu já estava vendo nos vídeos que já correm aí no YouTube desde que o caiaque foi lançado, é que houve uma mudança aqui na tampa. Antes esse suporte aqui do meio da tampa era dividido em dois, era menorzinho, né? E era mais afastado. Era mais bonito, tá? Aqui aparentemente modificaram por causa de resistência e tal. Não ficou bonito, mas ficar resistente tá bom. A tampa também aqui modificou a forma de trava dela. Antes o elástico ficava aqui e aqui tinha dois ganchinhos que prendiam. O elástico é bem forte, bem bom, bem seguro. A tampa é bastante rígida, bem rígida mesmo, um material bem grosso. Ela não vem mais com aquela, tipo uma telinha que tinha aqui dentro, né? Agora é uma tampa lisa. Agora vem com uma borracha aqui e aparentemente essa borda ficou um pouco mais alta do que as primeiras, né? Do que os primeiros caiaques que a gente tinha visto. Já percebo aqui que essa borracha ela é colada com cola de contato. Assim, em termos de acabamento, é bem meia boca, tá? Bem meia boca mesmo. O alinhamento da borracha aqui a gente vê que é bem porco mesmo. Aqui a cuba frontal, que é uma cuba boa, eu gostei. Vendo os vídeos eu gostei bastante do tamanho dela. Fácil de tirar, o material dela é bem bom. Não precisa pagar a parte, né, para ter, igual outras marcas aí que a gente compra o caiaque, tem que pagar a parte para ter a cuba. Aqui a abertura é bem boa, a gente consegue ter acesso muito fácil aqui à parte interna do caiaque. Dá para encaixar aqui varas tranquilamente, com molinete ou com carretilha, bem legal. O espaço dela aqui é bom, não é muito funda, né? Deve ter aqui uns 15 centímetros, eu acredito. Aqui os trilhos, a gente pode usar para colocar um suporte de vara ou de repente uma câmera, um sonar. Eu gostei porque o alumínio deles é um perfil bem grosso, bem reforçado mesmo. Aqui outra coisa que eu notei de diferença, essa tira que a gente geralmente usaria para auxílio na hora de levantar ou sentar, antes ela vinha com um grampinho de aço aqui na ponta. Agora colocaram aqui uma presilha diferente, tem uma alça ômega que segura ela. Não acho que essa alça seja muito resistente, não acredito que isso aqui aguentaria o impacto, né, de uma pessoa fazendo força para levantar. Aqui os dois porta-varas frontal, eles são parafusados, então é tranquilo, se quebrar dá para trocar, são bons, ele tem uma inclinação boa, a vara fica inclinadinha para frente e levemente para fora também. As alças de transporte, eu acho bem legal, é prático, apesar da alça ter um acabamento péssimo, mas a posição dela eu acho legal. A maioria dos caiaques não tem essa alça aqui do lado. Aqui temos o elástico, né, para a gente prender o remo quando colocar. Aqui vocês estão vendo o caiaque sem o remo porque ele veio sem o remo literalmente. Nós pedimos dois. Mostra o outro lá, Jorge. O outro veio com o remo certinho, mas esse aqui veio sem o remo. Já mandei mensagem lá para o vendedor reclamando, infelizmente. Por sorte eu tenho o remo aqui do caiaque anterior, então eu posso usar ele, né? Não dependo de esperar o remo chegar para poder pescar. Aqui nós temos essa cubinha, essa caixa frontal, né? Caixa central, né? Não seria frontal. Aqui na parte de baixo é um material, é uma caixinha aqui com material, parece ser borracha, é uma borracha bem grossa, que dá pra ver que é bem fundo, dá até pra gente acessar ali o interior do caiaque também.
Aqui na tampa também tem uma borracha, não sei o quanto que ela aperta aqui, mas pelo menos tem a borracha ali. Para abrir ela tem um elástico. E a de cima aqui, o compartimento de cima é somente de encaixe mesmo, tá? Não tem elástico aqui, não tem nenhuma trava. Aqui a dobradiça. Vocês podem ver que assim, tudo bem rústico mesmo, né? Assim, o cuidado da marca com acabamento é bem meia boca, super meia boca. Mas enfim, o caiaque funcionando bem, tá legal. Os drenos aqui são bem fininhos. A gente é acostumado com o dreno da Bruden, da Mila Náutica, que são largões, né? Aqui é bem fininho. Eu até prefiro que seja assim. Tem onde fica o dreno tem um rebaixamento. Aqui os finca-pés, né? Ou o descanso de pé. Eu acho que ele tem uma inclinação boa, embora seja bastante estreito. Agora aqui, uma coisa que eu vi também nos vídeos, eu acho bom ter, mas não nesse lugar, são essas alças ômegas, né? Tem uma aqui desse lado e uma do lado de cá. Por que que eu acho bom ter? Porque a gente pode prender aqui um alicate, pode usar para prender aqui um salva-vara, algum acessório, alguma coisa. Porém, a posição que ele foi colocado, para mim, é ridícula. Se você tiver que colocar o caiaque em cima do carro, por exemplo, tiver que deslizar ele, muito provavelmente vai bater isso aqui e vai quebrar, tá? Ela poderia estar presente, mas de preferência do lado de dentro do caiaque. Pelo menos ela ficaria protegida. Esse caiaque tem dois compartimentos aqui na lateral do banco. Vejam que ele tem até um tamanho, um comprimento razoável, porém ele é bem estreito e bem rasinho também, tá? Ele é fechado aqui com essa tela de borracha. Não sei até onde isso aqui pode ser interessante, porque se você colocar uma isca, a garateia certamente vai agarrar aqui, mas para um alicate tá ok, para algum acessório maior também tá ok. Aqui debaixo do banco nós temos 5 drenos. Achei legal essa quantidade porque dá uma reforçada nessa região que geralmente durante o uso, principalmente em dias muito quentes, naturalmente elas afundam, né? Elas estufam aqui um pouco para cima. Essa alça aqui é para prender o banco, né? Caso o caiaque vire, o seu banco esteja preso para que você não perca ele. Falando no banco, aqui nós temos duas regulagens apenas, que seria a da frente, o banco fica mais baixo, e a de trás, o banco fica mais alto. Eu particularmente prefiro usar na posição mais alta, porque para remar é melhor. A cadeira, ela é muito levinha, tá? Ela deve pesar metade do peso aí de uma cadeira da Bruden ou da Mila Náutica. E outra coisa que a gente observa aqui, que pra mim foi a coisa mais porca que eu vi nesse caiaque, é isso aqui, ó. Eu achei extremamente absurdo isso. Na cadeira da Bruden e da Mila Náutica, tem um parafusinho aqui do lado e essa fita fica presa aqui, né? Aqui tem a emenda e tal. Beleza, tá aí tudo bem. Nesse caso aqui, eles simplesmente pegaram a fita, ó. Eles pegaram a fita, passaram aqui dentro e fizeram isso aqui com ela. Eu achei, assim, ridículo, de extremo mau gosto, sabe assim, deixa o acabamento do caiaque porquíssimo, ridículo, sem contar que ela vai passar aqui, ó, e ela vai atrapalhar a perna. O encosto aqui é ok, não é um encosto muito largo, também não é muito alto. A borracha aqui, né, essa tela emborrachada também é ok, semelhante ao que a gente já vê em outras marcas também. Aqui na parte de baixo do banco também é semelhante, essas telas, né, que a gente usa para esticar, essas tiras que a gente usa para esticar a tela. Aqui na parte de trás tem esse bolsinho, que é bem pequeno. Na Mila Náutica, por exemplo, esse bolso é do tamanho inteiro aqui do banco, porém ele não tem tampa. Aqui na parte de trás do banco, nós temos aqui os dois suportes para a vara. Os dois têm inclinação tanto para trás quanto para fora. Esse aqui de trás, ele é mais inclinado para fora do que o da frente, tá? Bem legal. Acho que a chance de, às vezes, estar com uma vara aqui e a gente usar a outra, acabar batendo uma na outra, acaba sendo bem pequena.
Aqui no bagageiro, na lateral, nós temos também 2 trilhos, o mesmo trilho da frente, bem legal, um trilho bastante reforçado. E aqui no bagageiro nós temos esse elástico. O bagageiro dele é bem estreitinho, bem estreito mesmo, mas eu acho que é o suficiente para a maioria das pessoas. Eu digo estreito porque os caiaques que eu tive eram bem maiores, né? Tanto o Torque quanto o Safari Evolution. Então, quando a gente pega um caiaque bem menor como esse, a gente acaba notando essa diferença, tá? O elástico é bem grosso, bem bom, tá? Mais grosso até do que o da Milha Náutica. Aqui ele vem com essa travinha, que a gente pode usar ela assim, ou se for preciso, né, aumentar o tamanho dele, a gente solta ali, ó, e ele fica, a gente consegue colocar alguma coisa mais alta aqui. Para o meu uso, isso aqui é o suficiente. Geralmente aqui atrás eu só carrego uma caixinha térmica bem pequena, então dá tranquilo. Ele até poderia ser um pouquinho mais curto, se fosse o caso. Se fosse mais largo, seria mais interessante. Aqui no finalzinho nós temos a alça. Nunca tive um caiaque com esse tipo de alça. Eu particularmente gostei. Eu acho que para transportar é bastante versátil. A gente pode escolher a posição com que quer transportar o caiaque. Ela é mais flexível, mais macia. Então achei bem bom. E aqui do lado nós temos o tampão de drenagem, né? Caso entre água no caiaque, basta abrir aqui e tirar. A tampinha é presa, ó. Se ela soltar, ela não cai, tá? Vamos acertar a rosca aqui. Uma coisa que eu observo, pessoal, é o seguinte: o caiaque ele é meio áspero, tá? Eu lembro quando eu fiz o vídeo do Torque, eu comentei com vocês que ele era muito brilhoso, muito liso, muito bem polido. Esse aqui não, tá? Vários pontos dele aqui parecem respingos de solda, tá? É bem poroso, sim. Não vou dizer poroso, né? Mas a gente passa a mão assim, parece que tem um aspecto meio que de lixa. No geral, eu esperava um pouquinho mais em termos de acabamento. Mas assim, do caiaque no geral, formato, tamanho, era o que eu esperava. Eu procurava um caiaque realmente menor, um caiaque mais leve. E eu acho que esse vai atender bem a gente. Aqui na parte da frente, não havia comentado, mas tem também aquela mesma alça semelhante que está lá de trás. E o legal aqui é que essa alça ômega, onde fica a alça de transporte do caiaque, ela é feita de um material mais robusto, né? Então dá um pouquinho mais de resistência para ela aí. Aqui, pessoal, vocês veem a parte de baixo do caiaque. Ele tem apenas uma quilha, né? Uma quilha bastante assim ressaltada, né? Vejam que ela é bem alta, mas eu tenho a impressão que assistindo aos vídeos, eu observei que as quilhas dos modelos que foram mostrados em vídeos anteriores aqui no YouTube, que a quilha era um pouco mais estreita e que ela era um pouco mais alta também, tá? Pode ser impressão minha, mas eu acredito sim que exista essa diferença, tá? A parte de baixo do caiaque, ela não é tão rígida quanto a parte de cima. Aqui dá pra ver, cara, que existe um movimento bem notável. Então assim, não é um caiaque tão grosso como diziam que era. Ele é um caiaque bem liso embaixo, então eu acredito que isso favoreça muito a questão de desempenho, né? E era uma coisa que a gente procurava, que era um caiaque mais leve, que desempenhasse bem, já que nós não temos intenção de ter pedal, motor ou coisa do tipo. Então era interessante que a gente encontrasse um caiaque a remo que fosse bom, que tivesse um bom desempenho. Aqui o bico dele, né? A quilha aqui na parte da frente, ela não é muito bicuda. Ela tem aqui uma curva até que discreta, né? Mas é bem legal. Acho que o fato dele ser mais simples, dele ter menos coisas aqui na parte de baixo, eu acho que favorece o desempenho, que é uma coisa que a gente tinha prioridade. Aqui vocês veem a saída, né? A parte de baixo de todos os drenos tem esse recuo aqui. Acredito que seja para amenizar o arrasto, né? Porque se ele fosse todo igual aqui na parte da frente, acabaria gerando um certo nível de arrasto. Dá para ver, né, que os dois da frente são mais finos e os demais já são mais grossos.
Acho que os dois aqui são mais grossos. E o de trás aqui, ele é um pouquinho mais fino do que esse. Porém, os dois da frente são mais fininhos mesmo. E aqui no meio também é semelhante aos dois aqui da frente. Aqui na parte de trás, pessoal, outra coisa que eu julguei como mal feita, economia porca, é o seguinte. Esse pedaço de fita aqui é o que segura o encosto. Essa fita ela só vem até aqui no começo do banco. Ó, ela vem de lá, ela prende aqui, né? Tem esse pedaço e ela termina aqui, ó. Na costura do bolso, ela termina. Seria interessante que essa fita fosse inteiriça. Ela passasse aqui por dentro do bolso, desse a volta lá na outra e terminasse aqui no meio novamente. Porque isso ia dar um reforço maior, porque da forma que está aqui, o peso que a gente vai exercer aqui na parte de trás vai simplesmente esticar essa tela e com o tempo ela vai rasgar. Então assim, assim como aquela gambiarra que foi feita ali na parte da frente, isso aqui também é ridículo, tá? Eu acho que quem não tem muita experiência com caiaques de outras marcas, caiaques até um pouco melhores, pode não notar esses pequenos problemas aqui. Mas para quem já teve algum caiaque razoável, com certeza vai notar isso aqui, não vai gostar também. E fica a dica até para a fábrica, né? Porque acho que um projeto que vem com a ideia de trazer o nome de uma pessoa famosa e que entrega todos esses pontos negativos, eu acho assim, poxa, merece ter um pouquinho de atenção. Aparentemente a fábrica tem ouvido o pessoal, já resolveu parte do problema lá da tampa. Eu ainda não usei, então não posso afirmar, mas pelo menos a gente vê que eles estão tentando melhorar o que foi feito de errado. Agora, isso aqui, se ninguém nunca falou, é interessante que alguém fale para eles. Eu mesmo vou relatar isso para eles, porque de fato, gente, isso aqui é coisa porca, isso aqui é coisa de caiaque feito em casa. Eu não ganhei o caiaque, né? Eu comprei, paguei à vista. Então, assim, é estranho, né? A gente receber um produto caro, um caiaque que custa aí, sei lá, tem lojas vendendo ele aí por R$3.800, R$3.900, e a gente vê uma coisa dessa, assim, sinceramente, não tem nem o que falar. Pessoal, eu acho que qualquer pessoa que, assim como eu, que já tenha tido outros caiaques bons, né? Quando pegar esse caiaque aqui, vai ficar assim meio decepcionado com o acabamento, com o desenvolvimento desse caiaque. Porque assim, era o que eu esperava em termos de tamanho, em termos de acessórios aqui na parte de cima, a altura do caiaque no geral, a altura do banco eu já esperava, o peso do caiaque também era o que eu esperava. Agora, sinceramente, eu não esperava que esse caiaque fosse feito tão porcamente. Eu achei absurdo a má qualidade de acabamento desse caiaque. Eu não vi até hoje ninguém falando mal. Eu cansei de ver centenas talvez, né, de vídeos aqui no YouTube, onde pessoas só elogiando, mas não vi ninguém apontando defeitos tão simples quanto esse do acabamento. Talvez nas versões anteriores fosse até aceitável que o caiaque tivesse um acabamento mais ou menos, mas esse caiaque ele veio muito mais caro do que os anteriores. É um caiaque que tem um preço muito próximo a caiaques de outras marcas e que tem acabamento infinitamente melhor. Sinceramente, como eu comentei com vocês, era o que eu esperava em termos de tamanho, de peso, de acessórios que a gente tem aqui na parte de cima, mas eu não esperava que esse caiaque fosse tão mal feito, sinceramente. Eu particularmente não gostei mesmo.